Muitas vezes quando a gente visita os locais, seja, né, a gente escuta isso do profissional dizendo, olha, pai de autista é briguento, pai de autista veio para a guerra. E aí a gente vai pela militância, né? São pais que acordam cedo, têm uma rotina exaustiva, e aí diante disso tudo, ela encontra problemas com a inclusão, com a área da saúde, com a questão das políticas públicas, entendeu? Então, você imagina o tempo todo, essa mãe, esse pai tem que virar leão. Né? Porque preconceito, graças a Deus, é uma coisa que dá para dissolver se você tiver boa vontade, né? Sim. Então tem que se informar realmente, entender que é um universo diferente, mas que é um universo completamente acessível, desde que você tenha boa vontade e saiba acessar, né? Sim. E é isso, eu acho que é por aí, é educação, é vir de cima. Eu vou pegar as forças que eu tenho, que eram poucas na época, eu vou me levantar, vou renascer e eu vou fazer o que for preciso. Então ali eu falei assim, aconteça o que acontecer, eu estou junto com você, eu vou segurar a sua mão. E foi isso que a gente fez. Num oferecimento do Grupo Bom Pastor e Bom Pastor Multiassistência. Aos 45 anos de história, o Grupo Bom Pastor escolheu se renovar, ampliar seu propósito e levar cuidado para todas as dimensões da vida. Sempre estivemos ao lado das famílias nos momentos mais delicados, mas entendemos ao longo do tempo que cuidado e acolhimento vão além da despedida, devem estar presentes em todas as etapas de nossa jornada. Por isso, 2025 marca um novo ciclo. Com a Bom Pastor Multiassistência, queremos estar mais próximos, apoiando você em diferentes momentos. Com esse espírito de proporcionar o melhor em qualidade de vida, entendemos que o conhecimento pode ampliar nossos horizontes, mostrar novos caminhos e modos mais generosos de olhar para o outro, para a vida, nos tornando pessoas melhores. Hoje, convidamos você a fazer uma pausa e olhar com mais cuidado e carinho para algo que muitas vezes não recebe a atenção e a importância que realmente merece: a beleza das diferenças. Vamos falar sobre pessoas com síndrome de Down, pessoas com transtorno do espectro autista e tantas outras formas únicas de existir, que por muito tempo foram vistas apenas por meio de rótulos. Mas será que um diagnóstico diz tudo sobre alguém? Será que entender a neurodiversidade, os modos diferentes de estar no mundo, é apenas sobre aprender algo? Ou é também uma questão de empatia, escuta, convivência? Nesse episódio, nosso convite é simples, mas profundo: enxergar a pessoa antes da condição, desconstruir ideias antigas, rever o que chamamos de normal e abrir espaço para um mundo mais sensível e inclusivo. Pois quando deixamos de rotular, passamos a ver um ser único, tão humano em suas qualidades e defeitos como todos nós, e aprendemos mais sobre nossa própria humanidade. Fique com a gente, o episódio de hoje começa agora. Começando agora, então, a segunda edição do nosso Bomcast, no oferecimento do Grupo Bom Pastor e Bom Pastor Multiassistência. Nós temos aqui hoje duas profissionais muito qualificadas, a Kátia Marabés, é isso, Kátia? Uhum. Olha só, eu acabei de perguntar, ela é idealizadora responsável, técnica, do Espaço Terapêutico Intensamente. Isso. Vou falar um pouquinho sobre o seu currículo, pode ser? Pode. Psicóloga com pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, pós-graduação em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pós-graduação em ABA, no transtorno do espectro autista,
atrasos no desenvolvimento intelectual e de linguagem. E temos aqui também a Renata. Muito obrigado por sua participação também, Renata. Obrigada agradeço a vocês. Kátia e agradeço a Renata. A Renata é sócia proprietária e diretora do Núcleo Colibri, clínica e escola terapêutica transdisciplinar, que foi fundada em 2019, é isso? Isso. Graduada em administração de empresas, pós-graduada em psicopedagogia e educação especial. Atua na área de educação especial há 14 anos. As duas já têm uma boa estrada, né, nesse trabalho. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, antes que nós comecemos propriamente a entrevista, o que as levou a trabalhar com seres tão especiais. Quer começar, Kátia? Começo. Não foi um caminho muito escolhido. Na primeira opção não era as crianças, e sim o atendimento infantil, né? Então foi muito natural para mim. Então, quando eu comecei a lecionar, a dar aulas, eu conheci crianças, né, com dificuldades, e isso foi me direcionando aos estudos. Então, foi dessa primeira conhecimento com essas crianças que eu fui conseguindo adquirir mais conhecimentos. Então, assim, lá no início, a primeira pacientinha minha na área da psicologia foi uma surda. Então, eu tive que estudar um pouco de Libras. Hoje, por não praticar tanto, eu não consigo tanto desenvolver o meu raciocínio com Libras, que, né, a Renata depois pode falar melhor que eu. Mas daí eu fui estudando, fui me aperfeiçoando, e dando aula eu conheci meu primeiro autista. E aí, quando eu conheci meu primeiro autista, meu mundo se desbravou ali, e ali eu fui em busca de mais estudos. Essa fala sua, ela contém uma afetividade, né? O meu primeiro autista, de alguma forma o seu coração foi tocado por esse aspecto, é isso? Sim, nós temos contato até hoje com ele, né? Hoje ele já está grande, enorme, né? O pai dele tem contato. Interessantíssimo. Muito legal essa nossa relação ainda. Ele fez parte da minha história, e na inauguração da minha clínica ele foi até presente para que a gente pudesse homenagear, porque cresceu a minha vontade, cresceu o meu interesse pela área a partir do filho dessa pessoa, e a gente tem esse contato muito bonito. Ele foi a semente. Foi. Ah, que interessante. E Renata, e você, como se viu tocada para trabalhar com seres humanos tão especiais, que precisam de cuidados tão específicos, tão qualificados? Então, foi mais ou menos como a Kátia. Eu costumo falar que eu não escolhi trabalhar com isso, eu fui escolhida. Porque eu fiz administração, né, como você falou, e em seguida eu fiz letras. Mas fiz num pensamento assim de dar aula, diminuir a carga horária, porque eu trabalhava em indústria, né, enfim. Quando eu fui mãe, eu parei de trabalhar e fui fazer artesanato. E entrei numa escola que tinha na época de educação especial aqui em Limeira, em 2011, para dar aulas de artes para as crianças. Sim. E através de uma amiga que tinha sido chamada para dar aula. E ainda o meu primeiro comentário foi: não sei se eu dou conta, nunca trabalhei nem com criança típica, não sei se eu sei lidar com eles. E nesse lugar que eu trabalhava, assim como é o Colibri hoje, a gente tem diversas deficiências, né? Tem gente que acha que é um termo pejorativo, mas não, chamamos de deficiências porque são características diferentes, né, das nossas. E aí o que aconteceu? Nesse lugar que eu fui dar aula de artes, a minha colega de trabalho, que hoje é minha funcionária, ficou grávida, foi ter o bebê, e eu entrei no lugar dela para dar aula, como eu tinha letras, e aí foi um caminho sem volta. Aí eu me apaixonei, fui fazer psicopedagogia, fui fazer educação especial, tudo por conta disso. E aí esse lugar onde eu estava fechou, e em 2019 eu abri o Colibri daí. O que eu senti num primeiro contato com vocês, quando nós conversamos para que nos conhecêssemos, antes que fosse possível essa nossa boa conversa, eu tenho interesse, que é de interesse de muitos pais e mães que estejam conectados conosco nesse momento, né? Eu pensei, senti isso em vocês, isso ficou muito nítido, o amor que vocês têm pelo que vocês fazem, né? Porém, não se trata de algo simples para mães e pais. E eu queria o parecer de ambas,
ou se uma preferir falar mais do que outra, vocês se sintam à vontade, porque é de uma certa forma, eu vou usar uma palavra que pode parecer um pouco pesada, mas assim, sempre que se pensa em um filho, o casal pensa em um filho, há uma criança idealizada, se pensa em um nome, se pensa nessa criança no futuro, há pais que pensam que os filhos seguirão a mesma profissão, sempre se projeta algo nessas crianças. E de repente vem um ser ao mundo que é diferente do que era o idealizado, o esperado. E aí há uma espécie, e não me corrijam se eu estiver errado, mas há uma espécie de luto por haver essa quebra de expectativa. E há um período para que esses pais eventualmente venham a aceitar essa condição. Eu gostaria que vocês falassem da importância da aceitação, né, por parte desses pais e mães, para o melhor desenvolvimento dessas crianças com quaisquer deficiências, neurodivergências, atipias, o nome que vocês acharem melhor. Qual é a importância da aceitação desses pais para o melhor desenvolvimento dessas crianças? E se vocês se deparam com pais que até hoje, embora cuidem, embora tratem, ainda têm essa dificuldade na aceitação. Quer começar, Kátia? Sim. A pergunta é muito importante porque realmente todos os pais que procuram a gente, eles nunca chegam prontos, né? Esperando que a gente feche o diagnóstico dessa criança, né? Então, eles sempre têm aquela esperança no fundo, né? De que não vai ser aquilo que eles estão vendo. Então, eles estão em alerta e não é todos os casos que a gente consegue de imediato, né? São pais que saem da sala da gente após o diagnóstico fechado chorando, né? E a gente precisa trabalhar muito isso, tanto com a gente quanto com essa família, para entender, assim, é difícil, não é fácil o que eu estou dizendo, Sim. Tá? Mas a gente está junto. Nós estamos juntos, de mão dada, e nós vamos seguir com vocês, né? Então, o que eu preciso é do alinhamento, né? Então, a escola, a clínica, né? Os terapeutas e mais a família faz um somatório disso tudo. E nesse caminho, não são todos que se encaixam. E aí a gente precisa avaliar essas situações diferentes. Quando a gente avalia essas situações diferentes, com muita conversa com os pais, com muita orientação, a gente vai moldando tudo isso. Há aceitação, às vezes, completas, há aceitações parciais, entendeu? Há não aceitação, há pais que escondem das famílias, né? Então, assim, a gente tem casos que às vezes a gente chega no ambiente, a gente sabe que é só o pai, a mãe e o avô que está sabendo, os outros ainda não estão, né? Então, a gente percebe isso, mas assim, cabe a gente ir lá isso entre a família? Não. Cabe a gente chamar a família novamente, qual a dificuldade, por que vocês estão. A aceitação vai trazer melhores resultados para essa criança, né? E aí a gente vai trabalhando. Então, às vezes, a gente leva anos para construir isso numa família, não é imediatamente. Então, às vezes, tem esse percurso todo para seguir. É um longo percurso até que se chegue à aceitação, né? E eu me lembro, conversando com a Renata, isso seria importante dizer para quem nos assiste ou para quem nos ouve nesse momento, Renata, sobre a importância do diagnóstico precoce, e a Kátia também falou disso, mas agora passando um pouco para você, para que se haja um melhor resultado no desenvolvimento das potencialidades dessa pessoa. Isso. A parte da Kátia, eu acredito que seja até mais difícil do que a minha, porque Sim. ela é a parte de avaliação, diagnóstico, né? E de dar o diagnóstico. Para mim, elas já chegam com esse diagnóstico muitas vezes, Sim. na maioria das vezes. Porque eu tenho adultos que não têm diagnóstico até hoje. Sim. Porque vem de uma geração onde não era investigado, então sabia-se que tinha algo ali que não estava no padrão, mas até hoje não tem nome isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente recebe essa criança ou esse adolescente, que seja, né, no nosso caso lá, o que a Kátia falou é perfeito, não tem nada que acrescentar, porque é exatamente isso. A gente consegue melhores resultados com quem aceita. Porque existe aquela frase famosa, né, de que diagnóstico não é destino. Não é destino, mas é uma parte importante do processo, né? Quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem um norte para seguir. Nenhum é igual ao outro, nenhum.
né, Kátia? Me corrija se eu estiver errada. Não, eu né? posso até complementar nisso. Né? Às vezes as pessoas ficam se pautando no diagnóstico para não fazer a evolução daquela criança. Isso. Dizendo assim, ela tem deficiência mental mesmo, né? Deficiência intelectual. Então não vamos tentar não nada. vamos tentar nada, é por isso que ela não aprende. Uhum. Não, ela consegue aprender, gente. Ela tem condições. Isso. Né? Então, olhar para esse indivíduo e tentar trazer para ele o quanto que ele tem de potencialidade é muito importante. Isso é só a experiência, olhar clínico que ajuda. Né? Então, a gente tem muitas essas barreiras de ter que as pessoas falam assim, mas ele é só um autista? Ele não tem uma deficiência intelectual? Ele é só síndrome de Down? Ele tem uma deficiência intelectual? Sim, tem, deve ter, pode estar acoplado mesmo ao caso dele. Mas será que a gente tem que se amarrar a isso? Né? Será que a gente não tem que ir lá estudar o que ele precisa e qual aquela potencialidade que ele tem e desenvolvendo o que ele pode adquirir de conhecimentos? Acho que fica isso, né? É isso. Porque a gente mesmo. é muito cobrada a isso, a saber, a justificar o porquê que a evolução é lenta, porquê que a evolução demora, né? Então, nós temos casos, né, Renata? Você pode até falar que a alfabetização acontece depois de adulto. Levou a infância inteira Eu sem tenho um aluno alfabetizar. de 10 anos que está comigo, desde da minha primeira experiência lá atrás, está aprendendo cor agora. É um homem de 30 anos e está aprendendo cor agora. Então, é aquela coisa também, a gente nunca pode desistir. Que a hora que você menos espera, vai acontecer alguma coisa. E uma coisa triste que nós havíamos conversado também no momento em que nos conhecemos, é saber que há crianças e pais e crianças que acabam desistindo porque o seu é um núcleo educacional, né? Que dá suporte para as crianças que estão em escolas regulares e, de certa forma, creio que o seu trabalho também tem essa relação, não é isso, Kátia? E chegam a existir pais, mães e crianças que desistem da escola regular. Isso eu achei muito triste. Porque a inclusão, infelizmente, não é aquela coisa bonita que está no papel, né? Então, assim, a gente percebe que é um sofrimento para a família, um sofrimento para a criança, né? Eu acho que a inclusão, ela veio com uma proposta muito boa, mas eu ainda não, agora eu vou criar polêmica aqui, mas eu ainda sou a favor da classe especial dentro da escola, porque aquela criança, ela aprende diferente, né? Então, você colocar ela numa sala com 20, 25 crianças, aprendendo de um jeito, padrão, vamos dizer assim, né? E ela não consegue acompanhar aquilo, cada vez frustra mais, cada vez desregula mais. Então, assim, o convívio escolar não precisa ser só em sala de aula, né? A gente tem intervalo, a gente tem festinha, a gente tem passeio. Então, na hora de estudar, eu acho que tinha que sim haver uma divisão. Porque o que a gente percebe lá? Quando eles veem que eles estão conseguindo aprender, a autoestima cresce. E aí vai muito melhor. Enquanto ele está vendo que está todo mundo entendendo o que a professora está falando e ele está lá parece que está falando outra língua, ele fala, né? Eu acho que lá no fundo pensa assim, eu tenho realmente alguma coisa errada, porque eu não estou entendendo o que ele está falando, né? Então, eu acho que essa criança, esse adolescente, ele acaba sendo excluído, sim, ainda que não há essa intenção, mas ele fica excluído dentro de sala. Ele é uma criança que muitas vezes precisa de uma atendente terapêutica junto. Então, ele é a única criança dentro da sala que tem uma pessoa sentada do lado dele. Me parece que há até alguma normativa, uma lei que em escolas que sejam do Estado, deveria haver uma espécie de um tutor, uma tutora. O Estado e o município ainda tem a sala de recurso, né, Kátia? Sim. Que faz um trabalho de educação especial, né, no contraturno, enfim. Mas, assim, que fique claro, eu não sou contra a escola regular, eu acho que tem que estar na escola regular. Isso porque é um ambiente que eles têm direito de frequentar, né? Sim. E também colabora para o desenvolvimento deles. Sim. Mas essa inclusão deveria ser feita um pouco mais de cuidado, né? Assim, um olhar um pouco mais realmente voltado para eles, entender a necessidade de cada um, né? Um currículo adaptado, que é o que pede a lei, né? Um PEI, que é o Programa Educacional Individualizado, que é quando é feito um documento falando, olha, essa criança tem que aprender isso, em tal tempo estimado, não deu no tal tempo, nós vamos prorrogar. Existem documentos para isso, né? E assim, muitas vezes a gente lá do Colibri acaba fazendo esse documento para a escola, mas as escolas não aceitam muito bem, para falar a verdade, porque assim, né, você está invadindo meio que o espaço deles.
Então, eles não recebem muito bem esse tipo de recomendação. Às vezes aceitam porque a família solicita tudo, né? Mas não é um trabalho muito fácil, não. Agora, falando sobre a solicitação da família, me lembrei de algo que Kátia havia dito, sobre, você usou a expressão, e quem nos vê e nos ouve agora pode se assustar, assim, pais de briga. Eu falei, olha, talvez possamos falar pais militantes, né? E esses pais que aceitam a condição acabam tendo que lutar para que seus filhos sejam incluídos pela sociedade, pelas escolas regulares. É isso, Kátia? Isso. Muitas vezes, quando a gente visita os locais, a gente escuta isso do profissional dizendo, olha, pai de autista é briguento, pai de autista veio para a guerra. E aí a gente vai pela militância, né? São pais que acordam cedo, têm uma rotina exaustiva, de clínicas e clínicas para frequentar, né? Eu tenho pais que frequentam 5 locais, né? Saem 5 locais. Praticamente a manhã dela é repleta de coisas para ela fazer. E aí, diante disso tudo, ela encontra problemas com a inclusão, com a área da saúde, com a questão das políticas públicas, entendeu? Então, você imagina, o tempo todo, essa mãe, esse pai tem que virar leão, né? Então, assim, dá para entender. E isso adoece os nossos pais. E isso é a maior preocupação hoje na nossa área. Porque se eu tenho um pai adoecido, eu não tenho um tratamento digno para aquela criança que precisa dela, né? Então, assim, a gente vem muito, né, Renata, lutando para essa saúde mental dos pais melhorarem. Então, a gente acaba se envolvendo com a família, né, Kátia? Sim. A gente nunca consegue ter uma criança e falar, a minha responsabilidade é sobre a criança. Não, a responsabilidade da gente acaba sendo na família, né? Porque essas famílias precisam desse apoio também, né? Precisam ver que nem a Kátia falou, que tem alguém segurando a mão, que tem alguém junto, que se preocupa de verdade, né? E muitas vezes essa família não tem rede de apoio, né? Exato. Então, às vezes, eu tenho lá pais os avós que levam, os tios que buscam. Então, a mãe consegue ter um pouco de ajuda. Então, tem outras que são por si só, que não tem rede de apoio, né? Então, na rede de apoio, prejudica também essa família, né? Então, assim, só essa mãe que consegue lidar com as crises. Eu tenho uma mãe que uma vez me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Que ela disse assim, olha, se eu morrer hoje... Ela falou, ninguém sabe a hora que tem que dar medicação para o meu filho, ninguém sabe alimentar o meu filho. E aquilo é impactante. Porque ela é jovem, ela tá com um filho de 3, 4 anos e ela tá pensando na morte. Né? Então é muito impacto isso a hora que você ouve. Essa mãe está precisando de apoio. Eu já ouvi muito isso também. Eu já ouvi mais de uma falar, eu não posso morrer. Eu não tenho direito nem de morrer. Porque se eu morrer, como é que ele vai fazer? Né? E essa coisa do cansaço, eu que lido com adultos também, eu percebo isso. Porque, assim, tem famílias que conseguem delegar, né? Então, por exemplo, tem famílias que têm uma situação financeira melhor, então paga uma cuidadora, alguém para auxiliar essa criança no banheiro, que tem muitos que não conseguem fazer isso com autonomia, né? E aí eu já ouvi assim, nossa, mas ela nem trabalha, custa cuidar. Mas não é assim, né? Porque eu sou mãe de um filho típico. Então, eu tive a minha fase de mamadeira, eu tive minha fase de fralda, eu tive minha fase de dar banho. Passou. Meu filho hoje tem 21 anos, faz tudo sozinho. Esse pessoal não tem essa fase, né? Essa fase dura, muitas vezes, a vida inteira. Então, tenho autistas mais comprometidos que não conseguem se limpar sozinho ainda. Quando é o número 2, não consegue. Então, a família tem que fazer isso por ele até hoje. Eu fico imaginando, né, a frustração que deve ser isso, né, de ver um adulto não podendo se virar sozinho. E também a canseira física mesmo, o cansaço de ter que estar sempre preocupado, de ter que estar sempre presente, né? Então, realmente, é uma coisa muito delicada essa questão das famílias. Sim. E eles têm que militar, né? Porque nada para eles é fácil, né, Kátia? Porque tudo fala que tem direito. Mas na hora de cobrar esse direito, tem que brigar. No discurso é tudo muito bonito. Todo mundo fala de inclusão, exatamente. Mas na prática, na hora em que se precisa que aceita. A exaustão dessas famílias é muito grave. Sim. A exaustão deles estão ligada a muitos problemas, né? Então, dentro do espectro, uma criança, ela varia bastante o comportamento dela. Então, ela vai variar desde o comportamento de crises. Então, assim, ela sai, às vezes, bem da casa dela, uma coisa que mudou na rotina ali do percurso. Ela queria que a mãe
mãe descesse aquela rua que ela tá no programa dela ali, e a mãe não percebeu isso, aquilo já mudou para uma crise, a criança já começa dentro do carro. E às vezes é tão imperceptível que você começa a olhar e falar, o que mudou aqui? O que está acontecendo aqui para ter mudado tudo isso, para entrar nessa crise que está agora? E aí a gente tem que ficar fazendo uma análise funcional de todo aquele comportamento para conseguir entender o porquê que ela entrou numa crise. Porque é uma dinâmica Isso, dentro da própria casa. Tem a rigidez comportamental, né? Então essa rigidez comportamental é muito ruim para as famílias. Então é uma fase que é muito complicada, as famílias sofrem bastante. Então você imagina todos os dias, na hora que você sabe que você vai dar um banho no seu filho, você sabe que ele entra em crise. Você acha que para a família é prazeroso ela dar o banho nessa criança? O momento do banho que seria uma alegria, que seria uma, né, descontraído, brincar, conversar, essa criança não aproveita, porque o impacto da água, a quentura da água, o barulho da água, né, aquilo tudo está impactando sensorialmente nela, né? Então até a família descobrir qual é o fator que desencadeou a crise, isso já virou muita crise. Muitas vezes a questão de alimentação também, né? Eles são muito seletivos. Então, eu tenho criança lá que só come biscoito polvilho. Não come outra coisa no lanche. Não come um pão, não come bolacha, só biscoito polvilho. Então, assim, isso também acaba preocupando, porque entra na coisa das vitaminas, da alimentação mesmo, né? Funcional. Sim. Então, é muito estresse, né? É muita coisa envolvida. Eu vou pedir agora licença a essas duas excelentes profissionais que estão aqui conosco, a Kátia e a Renata, para falar um pouquinho sobre os planos do Grupo Bom Pastor. Hoje a Bom Pastor tem benefícios, muitos benefícios em vida. Nós temos 45 anos de tradição, acolhendo, amparando, tranquilizando famílias enlutadas. Eu digo que o trabalho que os nossos profissionais realizam, os profissionais dessa área, desse setor, é um trabalho realmente de cuidadores, como é cuidador um médico, como é cuidador uma enfermeira, mas são pessoas que cuidam de famílias nos seus momentos mais delicados, né, que precisam desse amparo, desse suporte. Mas, além dessa parte, eu gostaria de falar sobre os descontos que os nossos associados têm em consultas médicas, exames laboratoriais. E eu estou aqui ao lado da Débora Calandrin. Ela é responsável, supervisora e coordenadora do nosso departamento de parcerias, não é isso, Débora? Sim. Inclusive foi você que nos indicou essas duas excelentes profissionais para que tivéssemos essa conversa muito agradável. Sim, duas grandes parceiras do Grupo Bom Pastor estão aqui presentes. Agradeço o empenho de cada uma de vocês. Elas fazem parte, sim, da rede de parceiros, nossas conveniadas, dando ao cliente Bom Pastor a possibilidade de estar passando com essas profissionais. Olha, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Nós sabemos que quem tem o nosso plano tem desconto em consultas médicas, exames, e nós temos um profissional novo no grupo agora, são as nossas assessoras e os nossos assessores de benefícios, né? Sim. E quem ouve esse nome, isso acaba causando algum estranhamento, porque é algo que não há, ou se há, ainda é muito pouco conhecido. E você me deu um exemplo hoje de manhã que eu achei muito válido. Vai ficar muito fácil para que os nossos associados, os nossos associadas possam entender. Eu gostaria que você falasse a respeito disso. Sim, nós temos o consultor de benefícios, que eu apelidei carinhosamente como secretária ou secretário particular. Então, o cliente Bom Pastor, de qualquer plano, ele tem o direito dessa secretária ou secretário particular. Nós agendamos as consultas, facilitamos a localização da clínica, do parceiro aonde ele precisa, onde ele tem a necessidade de passar. Indicamos valores, emitimos guias e enviamos tudo pelo WhatsApp, sem ter que ir até a recepção. Ele tem tudo isso somente numa ligação, aonde nós atendemos, acolhemos a sua necessidade, procuramos o parceiro, agendamos a consulta e passamos para ele o horário, o endereço e já com o guia de atendimento pelo WhatsApp. Então, por isso que eu
a apelidei carinhosamente de secretária, né? E fica muito mais fácil para que as pessoas assimilem, né? Então, Sim. não há dor de cabeça nenhuma. Basta que a pessoa entre em contato, fale sobre a especialidade e o profissional corre atrás de tudo. Agendamento, questão de valores, localização, tudo nesse sentido. Sim, o cliente ele liga, fala a demanda necessária, nós fazemos uma pesquisa e passamos para ele o valor de acordo com a necessidade dele. Então, hoje nós já temos, pelos parceiros, a tabela de preço, né, atualizada com o preço concedido ao cliente Bom Pastor. E é muito interessante porque hoje, devido à dificuldade dos planos de saúde e às dificuldades do SUS, há muitas clínicas populares. E eu fiquei feliz em saber que nossos associados já são credenciados através do Grupo Bom Pastor, tendo a guia da Bom Pastor. Eles têm acesso a essas clínicas populares mesmo sem serem associados a elas. É isso mesmo? Sim, nós temos na nossa rede de parceiros clínicas populares, né? A Clínica da Cidade, Amor Saúde, são clínicas, né, que tem aquele cartão para todos, mas independente dele adquirir esse cartão, ele, como sendo cliente Bom Pastor, apresentando a guia, ele tem os mesmos benefícios, um custo de consulta com desconto. Sem contar que quem tem o plano Bom Med, né, tem a telemedicina, consultas gratuitas, é isso? Sim. Sem limite. Sim, a consulta com o clínico geral é 24 horas, consultas com o especialista de segunda a sexta, horário agendado, e com o conforto, a praticidade e a economia de estar fazendo, né, a teleconsulta aonde você necessitar. E nesse caso da telemedicina, do plano Bom Med, o mais interessante, não há custo pela consulta. Não há custo. Aquele que tem o cliente Bom Med, ele não há custos nas consultas. Nosso associado, nossa associada que deseja agendar uma consulta através dos nossos parceiros, para que número pode ligar? Os nossos associados entrem em contato no 0800 950 1010, opção 4. Essa opção serve tanto para agendamento, serve para emissão de guias e todas as dúvidas das nossas redes de parcerias. E o número para quem quiser adquirir ou ter mais informações a respeito dos planos Bom Pastor, Débora? É o 0800 Sim. 950 1010, opção 1. Nós voltamos agora. Eu agradeço a sua participação, Débora. Muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que continue conosco até o fim para que acompanhe o nosso podcast. E voltarei agora às nossas convidadas. Não perdi o fio do que estávamos falando e gostaria de falar também sobre quem cuida desses pais, porque vocês falaram tanto da dedicação que esses pais têm com essas crianças. Esses pais não precisariam de acompanhamento psicológico, alguma coisa nesse sentido, desse tipo de suporte? A rede de apoio é muito importante, vocês comentaram logo no começo. Gostaria que vocês falassem sobre isso, porque como você finalizou na última fala agora, Renata, é um cuidado para uma vida toda, né? Precisa, né? Infelizmente, nem todos têm acesso a isso, né? E muitos, como eu falei, como eu tenho muitos casos de adultos que não têm diagnóstico, a gente tem algumas famílias que são, vamos dizer assim, conformadas, né? Então, acaba que não vão atrás. Eu vejo mais esse interesse em se cuidar das famílias dos mais novos, de quem está vindo agora, recebendo o diagnóstico agora, né? Essas famílias entendem que elas precisam estar bem para cuidar dos filhos, de ajudar a cuidar dos filhos de alguém, né? Uma avó, uma tia, acaba que envolve a família inteira, né? Então, eu acho assim, a Kátia como psicóloga, acho que pode até falar melhor na questão das crianças, né, Kátia?
há muita dificuldade da rede de apoio delas, né? Não tem uma política pública para a questão da saúde mental hoje no país. A gente sabe da carência disso, né? É debate o tempo todo a prioridade dessa saúde mental. E nossas mães que estão dentro do espectro, né? Elas se apoiam muito, assim. Eu vejo uma motivação no meu consultório muito interessante, né? Elas se reúnem e elas ficam na minha recepção por 2, 3 horas. Né? Eu falo que a recepção é outra sala de terapia. Então, né? ali, elas sabem da história de uma da outra, elas partilham do sofrimento de uma da outra, e elas acabam virando uma rede de apoio entre elas. Muitas vezes, elas levam o próprio cafezinho, levam o bolo, né? E a gente libera, porque isso a gente sabe o quanto faz bem para elas estarem ali, né, falando entre elas. E aí a gente tem dentro do grupo aquelas mães que têm mais facilidade, tem aquelas mães com mais dificuldades, né? E uma acaba ajudando sempre a outra. A gente percebe esse movimento, né? Então, é um remédio que está dando um problema de uma crise na criança. Mas você já perguntou pro médico tal coisa? Então, daí, não perguntei. Então, pergunta, porque quando aconteceu com o meu, eu fiz essa pergunta, veio essa resposta. Então, elas acabam, né, ao mesmo tempo que a gente tem aquelas que desmotivam, né? Então, a gente já percebe que, às vezes, a rede de apoio ali dá uma balanceada e a gente fala, olha, às vezes, né, se eu não estou bem, estar perto de alguém que não está bem também não é legal. Né? Então, às vezes, tem que ter esse discernimento mesmo de não saber para onde está indo. Mas, do nosso grupo ali que eu vejo, elas são, assim, espetaculares, porque mesmo entendendo que a outra tem uma carência de informação, elas dão a mão. Eu vejo muito isso, sabe? E se elas percebem, vamos supor, uma tristeza de eu recebo, às vezes, um WhatsApp assim, Kátia, fulaninha tá aqui chorando, mas não tive coragem de perguntar. Aí eu saio. Eu vou até lá e falo assim, viu, tá tudo bem, quer entrar, vamos conversar, e aí eu faço um acolhimento. Se é uma coisa que eu dou conta, eu ajudo ali. Se é uma coisa que eu preciso encaminhar, a gente faz um encaminhamento. Né? Então, a gente ali, você vê, né, uma mãe olhando pela outra. Sim. Kátia, eu gostaria que você nos falasse, em rápidas palavras, se é que isso é possível, sobre o serviço de análise aplicada ao comportamento. Quando nós tivemos uma conversa, você pontuou muito isso. Sim. Para que as pessoas soubessem do que se trata. Ela é uma ciência, né? Ela vem da base do behaviorismo, do Skinner, né? Análise aplicada ao comportamento. É uma ciência que ela é hoje usada para o tratamento de crianças com atraso do desenvolvimento. Então, não é só para o espectro autistas, e sim para todas as crianças que apresentaram o atraso no desenvolvimento. Então, assim, o objetivo da análise aplicada é melhorar essa questão comportamental do ambiente, da casa, da escola, ampliar repertórios, diminuir comportamentos disruptivos, né? Gerenciando com o olhar ali de análise mesmo de como a criança pode lidar com as situações que aquilo tem um impacto muito grande na vida dela. Então, assim, o que a gente precisa pensar? Ela é muito ampla, né? A gente teria, acho que, um podcast só disso, entendeu? Só pra gente falar bastante sobre isso, porque é bem complexo, né? Então, deixar que a análise do comportamento é feita por analistas do comportamento e não, né, por pessoas que cursaram um curso, e sim que são especializações, né? Então, eu sou formada em psicologia e sou graduada em analista do comportamento. Então, tem essa diferença, as famílias precisam saber essa diferença, né? E a gente reconhecer esse tratamento, ele é reconhecido pela ANS, ela é reconhecida, né, pela saúde. Então, a gente precisa entender todas essas áreas. Tá? É necessário que tenha esse conhecimento. Sim. Né? Às vezes, assim, quando a pessoa me liga e tentando agendar um horário comigo, né, eu tenho muita política de fazer o acolhimento. Eu nunca vou falar coisas pelo WhatsApp, pelo telefone. Eu quero ouvir a família, porque a necessidade do tratamento da análise aplicada ao comportamento, ela é muito específica. Então, a gente precisa ouvir a família. Então, assim, eu sempre, no meu primeiro contato, eu falo para a família, marca um horário, vem aqui, me conhece. Não há custo para isso, justamente porque eu quero acolher, entendeu? Então, eu acolho e vejo se essa demanda eu dou conta. Eu consigo atender? Tá dentro do que eu posso oferecer para essa família? Consigo. Aí, a gente vai falar sobre várias coisas, mas eu preciso ouvir ela. Ela precisa me dizer o que está impactando, quanto tempo ela está sabendo do laudo do filho. Isso tudo gera uma dificuldade ali. Então, a análise tem essa questão mesmo da gente olhar para esse ser humano de forma diferenciada, né, com um acolhimento total.
E eu posso só fazer um adendo? Claro que sim, Na verdade, Renata. é uma pergunta Claro que eu sim. acho que é interessante para as pessoas saberem. É o único método, digamos assim, cientificamente comprovado, a gente né? nem usa o método, porque método não é, ele é ciência mesmo. E é o único que é comprovado, comprovado que cientificamente. registrado tudo certinho, né? Por isso que tem que ter a graduação. Então, quando a gente vê lá escrito Porque a gente método, vê a gente muito já percebe que a pessoa não está cursinho entendendo. hoje em dia, né, Kátia? Esses Tem. cursinhos de horas, aí a pessoa sai e acha que sabe diabo, e não é bem assim. Isso foi mencionado pela Kátia. A pessoa faz 30 horas de curso e acha fala que é está... profissional analista. aba. Entendeu? Você tem noção, o meu esposo, ele é administrador de empresa. Ele fez o curso de aplicador aba para entender o que eu queria pedir nos gráficos. Então, ele fez para entender os meus gráficos, mas ele não é um analista do comportamento porque ele não cursou. Ele não fez a faculdade disso, entendeu? Ele foi lá, ele fez para entender como montar os gráficos médicos, entendeu? Vou pedir a licença às nossas entrevistadas agora, a conversa é muito boa e nós temos aqui ao lado a Paula de Oliveira Maia, ela conversará comigo daqui a pouquinho. É interessante também nós ouvirmos as pessoas que sentem, vivenciam ter uma criança atípica, viver uma situação dessas na pele é diferente, né? Estar... quem vive com isso todo dia, como vocês disseram, tem uma rotina toda voltada para isso. Vou falar bem rápido aqui sobre Bom Pastor Multiassistência, tudo que você precisa para viver com mais tranquilidade. Oferecemos assistências essenciais para a sua jornada de vida, com serviços que cuidam da saúde, do bem-estar, do amparo, nos momentos mais delicados. Planos acessíveis, coberturas amplas, atendimento humanizado 24 horas. Clientes também têm acesso à plataforma exclusiva. Anote aí, Bom Pastor Descontos Online, disponível no site do Grupo Bom Pastor, com benefícios especiais em diversos produtos e serviços. Atendemos você e sua família com carinho, respeito e total suporte em qualquer fase da vida. Mais informações, ligue gratuitamente 0800 950 1010, 0800 950 1010. Pode ser que você ligue e seja eventualmente atendido pela Paula, sim, não é isso, Paula? Verdade. Paula, em primeiro lugar, eu agradeço demais a sua gentileza, a sua generosidade e a sua coragem de vir falar sobre esse tema. E você, eu acho que representa muitas das mães que foram mencionadas, tanto pela psicóloga Kátia quanto pela psicóloga Renata, que luta para que as suas duas crianças, uma com 8 e outra com 9 anos de idade, que são portadoras do transtorno do espectro autista, tenham a vida com a maior realização possível dentro das suas eventuais limitações. E eu gostaria que você começasse, você disse que não teria problemas em falar sobre isso, porque a primeira coisa que me veio à cabeça quando me foi sugerido o tema foi dessa questão da expectativa versus realidade, como eu havia dito no começo. Eu me lembrei de um livro do Andrew Solomon que eu li há muitos anos, que se chama Longe da Árvore, e ele fala de todos os filhos que não correspondem às expectativas, aos ideais de seus pais, né? E fiquei muito tocado com o livro e soube de sua história. E eu gostaria que você falasse como foi para você. Você disse que seria tranquilo. Em primeiro lugar, agradeço a sua estada aqui. Gostaria que você contasse um pouco dessa sua história e de seu esposo que está ao seu lado. Vocês são muito parceiros nessa luta. Quando da descoberta do TEA na vida de vocês? Eu que agradeço, né, a vocês abrirem essa porta mesmo para as mães, para as psicólogas, né, que falaram, são maravilhosas. Eu conheço a Kátia há muito tempo. Quando eu descobri o autismo do Henrico, com 2 anos, né, a gente já desconfiava, mas quando veio o diagnóstico, o mundo de um pai e de uma mãe acaba, desmoronou realmente o meu mundo.
Porque quando a gente está gestando ali aquela criança, a gente cria idealizações, a gente fica pensando, não, meu filho vai ser isso, meu filho vai fazer aquilo. Mas quando o diagnóstico vem, ele vem para colapsar o nosso mundo. Então, eu fiquei muito abalada. Toda a minha família, eu precisei realmente buscar ajuda tanto psicológica quanto muita ajuda na fé também. Você precisou tanto do suporte psicoterapêutico quanto da fé para que você conseguisse essa aceitação. Sim, eu precisei procurar ajuda terapêutica, ajuda profissional. Passei por psicólogo logo que veio o diagnóstico, porque enfrentei uma depressão. E também nunca deixei de alimentar minha fé, porque tudo que diz respeito ao nosso filho dói na alma de uma mãe. Quem é mãe, quem é pai, me entende. Então, realmente, foi muito difícil, foi uma fase super complicada para mim, para o meu esposo, para toda a nossa família. Então, a gente se agarrou na fé e não deixamos de buscar ajuda psicológica, que é muito importante. E você consegue se lembrar em que momento, em que momento vocês entenderam e aceitaram essa condição e resolveram, olha, amamos esses seres que vieram, esses seres humanos especiais que vieram e não os seres idealizados? Você se lembra desse momento ou não? De alguma passagem? Olha, foi um processo. É um processo, né? Igual a Kátia falou, alguns pais aceitam parcialmente. Sim. Então, eu tenho isso também na minha família. Alguns aceitam parcialmente. Eu aceitei muito depois que eu tratei essa depressão. Passei por um longo processo, tanto pelo psicólogo quanto a continuação de indo na igreja. Porém, quando eu vi que o meu filho precisava de mim, se não fosse eu ali segurar a mão dele, procurar as terapias e aquilo ia depender de mim, eu falei, não, eu vou pegar as forças que eu tenho, que eram poucas na época, eu vou me levantar, vou renascer e eu vou fazer o que for preciso. Então, ali eu falei assim, aconteça o que acontecer, eu estou junto com você, eu vou segurar a sua mão. E foi isso que a gente fez. Como é a sua rotina hoje? A sua rotina é a rotina de seu esposo? O meu esposo, ele trabalha de madrugada para poder levar meus filhos durante o dia. Então, ele fica o dia inteiro sem dormir para que eu possa trabalhar. Então, a minha sogra me ajuda muito, a mãe dele. E os dois levam durante o dia em todas as terapias. Eu levo na escola de manhã, meu marido fica o dia inteiro com eles, levando em terapia. E à noite ele descansa um pouco antes de trabalhar. E aí eu fico com a parte da lição de casa, como foi as terapias, converso com as terapeutas. E aí faço o restante do que é preciso. E você disse que essa rotina é em função das crianças, mas eu me lembro da Kátia ter mencionado, Renata também, e você mesma, que há pais que vivem de clínicas em clínicas, que têm uma rotina ainda mais densa e pesada, né? Quem não tem uma rede de apoio, como elas falaram, é muito mais exaustivo. É exaustivo para mim, para o meu marido, com certeza. Mas ainda a gente tem a minha cunhada, a minha sogra que ajuda, mas a mãe e o pai que não tem essa rede de apoio é muito mais difícil. Por quê? A mãe para de trabalhar, leva os filhos em terapia, o pai, muitas das vezes, a maioria, saem de casa, não aceitam o diagnóstico, deixam essa mãe solo. Então, é muito exaustivo mesmo. Né? É uma rotina que eu falo para o meu marido, eu mal vejo ele. Então, assim, a gente tem uma rotina nem dupla, tripla. Uma pergunta. Você saberia me dizer o que os seus filhos... O que você aprendeu com seus filhos, com essa experiência? O que eles lhe deram? Você se considera uma pessoa melhor hoje? Sim. De alguma forma? Eu me considero uma pessoa, uma Paula antes e uma Paula depois do autismo. O diagnóstico e os meus filhos vieram assim para me mostrar, olha, vamos lá, que você é capaz disso, vamos lá, enfrenta o mundo e vamos em frente. Me ensinou resiliência, perseverança. Eu sou uma pessoa muito mais forte hoje. Você se considera dessa forma? Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem tanto para pais que jamais não viveram e jamais viverão isso, que aí vem a questão do preconceito, né?
O que você diria a esses pais? Você acabou de dizer que algo que acontece a um filho ou uma filha dói no coração de uma mãe ou de um pai, e que deixasse uma mensagem para as pessoas que se veem nesse momento diante de um diagnóstico como esses. Primeiro, para os pais que têm filhos típicos, eu penso muito, sempre que você se deparar com uma família, com crianças de repente em crise, pare e pense, né? Se fosse o meu filho, se fosse com a minha família, tentar ver um pouco com mais de empatia, até a sociedade em geral, se informar mais sobre o assunto e entender que não é uma birra daquela criança, e sim uma crise que foi desencadeada, e às vezes o pai e a mãe, a criança é maior, não consegue tá pegando no colo, não consegue sair naquele momento daquela crise, mas a sociedade em geral tem um pouco mais de empatia e pensar mesmo se fosse com você. E para todos os outros, né, que assim como eu, tenho seus filhos dentro do espectro autista, eu desejo assim tudo o que eu gostaria de ouvir quando eu recebi o diagnóstico dos meus filhos. Primeiro, não se culpe. Não há nada que você poderia ter feito para o seu filho não ser autista, para ele não vir com autismo, nada. Então, primeiro, não se culpe. Segundo, se cuide, procure ajuda profissional, é necessário. Ajuda na fé, porque é só Deus para nos dar força. E também que você renasça, que você tenha forças para procurar terapia para os seus filhos, porque com as terapias que ele vai ter uma boa qualidade de vida quando você não estiver mais aqui. A gente pensa muito nisso. E a última coisa, a inclusão. A inclusão, que eu falo não da boca para fora, como a gente vê muito. A inclusão de inserir o seu filho na sociedade. Entenda que ele tem o direito de estar nos lugares, e é você que vai pegar na mão dele e vai fazer a sociedade toda entender isso. Então, primeiro, aceite ele no seu coração, né? Peça força a Deus e trabalhe a questão da inclusão, do respeito. E eu desejo que você tenha muita força de Deus mesmo no seu coração, para que você consiga passar por tudo isso. E saiba que você não está sozinha, né? Você, mãe, pai, que está passando por isso, você tem um monte de família que passa por isso também, e a gente está junto. Paula, eu agradeço muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Por esse depoimento tão delicado, né, tão verdadeiro, e eu acho que tão importante, porque é uma forma de tocar. Não é necessário que se toque só as mentes das pessoas, eu acho necessário que se toque o coração também, né, para que elas entendam um pouco do que nós estamos falando, do quão delicado é feito o tecido do assunto que estamos falando. Sim, verdade. Muitíssimo obrigado. Já nós voltaremos com o nosso Bomcast. Lembrando que o Bomcast é um oferecimento do Grupo Bom Pastor e Bom Pastor Multiassistência. Eu gostaria de falar um pouco do Bom Pet. É cuidado e amor para quem também é parte da família. Você conta com consultas veterinárias online, atendimento acessível sempre que precisar, 24 horas. Nós oferecemos cremação de pet com total respeito, carinho e dignidade no momento de despedida. Você também conta com nossos consultores de benefícios que auxiliam você no agendamento das consultas presenciais, farmácias de manipulação com descontos, pet shops, sempre na busca pelos melhores preços. Cuidamos do seu pet durante toda a sua trajetória, garantindo apoio completo em todas as fases da vida. Se você quiser mais informações sobre o Bom Pet, é no 0800 950 1010. Nós estamos talvez um pouco adiantados no horário, mas eu preciso retomar a conversa com Kátia e Renata. E gostaria de perguntar a vocês, depois de tanta informação, nós vemos tanta matéria em televisão, hoje nós temos a internet aí com pouca formação, né? Pouca base, mas muita informação inclusive de má qualidade, temos ótimos canais, mas temos muita gente que desinforma, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o preconceito, se ele ainda existe, se vocês ainda percebem isso, e o que vocês acham que poderia ser feito
para que isso melhorasse? De que forma poderíamos chegar na mente e coração das pessoas para que entendessem que ser diferente é ser normal? Então, eu acho assim, infelizmente preconceito existe sim, né? E aquela coisa a criança não tem maldade, eu não acho que seja bem assim. Eu acho que tem criança maldosa, sim. Então, eu acredito que essa educação, para que esse preconceito não aconteça, tem que vir de cima, tem que vir do pai, da mãe, né? De sempre ensinar a criança de que existem, sim, pessoas diferentes dela, pessoas que não vão corresponder à expectativa dela, né? Nem sempre ela vai chegar num coleguinha, vai conversar, o coleguinha vai responder do jeito que ela gostaria, né? Então, assim, hoje em dia tem tanta informação, né? Tem tanto vídeo, tem tanta internet, não é difícil de você achar um vídeo, por exemplo, e falar, olha, existem crianças que são assim, se você né? Eu tenho filhos de amigos de ver a criança, principalmente pessoas que trabalham com a gente, de falar, o fulaninho viu na escola que tem um amigo que é autista. Eles mesmos já veem, já percebem, porque tem a informação dentro de casa, né? E eu já vi também, por exemplo, na minha recepção, porque a gente tem a área clínica e a área escolar e a recepção é a mesma. Então, 5 horas, a hora que o pessoal da área escolar sai, tem gente que está esperando o paciente da clínica. E já chegaram a comentar comigo, falaram assim, eu não queria que o fulano, que é o filho que está lá na terapia, ficasse assim. Que são aqueles mais comprometidos que eu tenho. Sim. Então, você pensa, você fala, puxa vida, a pessoa tem um filho nessa condição e faz esse tipo de comentário, né? Então, realmente, a gente tem que prestar atenção, né? Porque preconceito, graças a Deus, é uma coisa que dá para dissolver se você tiver boa vontade, né? Sim, sim. Então, tem que se informar realmente, entender que é um universo diferente, mas que é um universo completamente acessível, desde que você tenha boa vontade e saiba acessar, né? Sim. E é isso, eu acho que é por aí, é educação, é vir de cima. Algum complemento a isso, sim, Kátia? Sim, tem bastante, né? Porque, assim, nasce tudo isso, né? Por questão de desinformação, né? A questão que a Renata falou agora de dizer, de comparar, né? Eu já tive muito caso de dizer, não quero que meu filho fique ali com o outro porque ele grita, porque ele chora demais, porque ele tá com um comportamento estranho, sabe? Então, isso é muito difícil, assim, pra gente lidar. Então, assim, recentemente teve uma campanha em que falava assim, né? Das mães que levam em terapia, eu ensino ao meu filho todos os dias a aprender a brincar com o seu filho. Então, o que a gente gostaria é que você ensinasse o seu filho a como brincar com o meu. Né? Então, isso ficou muito marcante para mim. Então, assim, não sei se você me permite dar um exemplo, né? Permito, sim. O filho da Paula, até o ano passado, estava no meu consultório, então a gente atendia ele e a gente fez um grupo de habilidades sociais. E a gente queria colocar o Henrico no grupo de habilidades sociais, mas o Henrico ele tem prejuízo na fala, ele não tem uma fala funcional, ele comunica bem com a gente que entende ele, mas ele não tem uma conversa fluente igual a gente está tendo aqui. E aí a gente colocou, mas os 2 meninos que estão na equidade de idade, né, seriam 2 meninos que não eram autistas. Seriam dois amigos TDAHs. E aí eu falei assim, como colocar junto? E aí eu fiquei com receio do Henrico sofrer alguma coisa e eu ter que gerenciar aquilo. Foi a melhor opção que eu fiz. Então, sim, mandei vídeos na época para Paula, sim, o quanto ele se entusiasmou em brincar com os outros dois. E os outros dois, como entendeu a condição do Henrico, entendeu? Então, assim, tinha momento que naquele horário, era 1 vez por semana, eles pegavam fogo no consultório por correr por todos os lados, fazendo uma dinâmica, uma atividade onde gerava aquela qualidade, entendeu? E o interesse do Henrico pra gente foi o que mais chamou nossa atenção, porque ele foi participativo. E, assim, eu tinha só a agradecer os outros 2 meninos, dizer obrigada por vocês entenderem a condição do Henrico e fazer com que ele participasse como ele consegue fazer. Eu poderia ter excluído o Henrico e dizer, não vou pôr ele lá, entendeu? Porque esses 2 podem desfazer do Henrico, gerar né? Não, pelo contrário, eles apoiaram e aquela parte daquela habilidade do Henrico cresceu bastante. Sim, entendeu? Aproveitando que você conta a história do Henrico aqui agora, eu gostaria de perguntar para vocês duas de alguma história que tenha marcado muito a trajetória profissional de vocês. Nossa, são bastante tem histórias. É. Mas, assim, eu tive uma recentemente, né? Porque, assim,
eu venho muito com a criação de vínculo. Eu gosto muito de criar vínculo, eu gosto de ter o consentimento da criança para fazer as coisas. Eu não consigo trabalhar impondo as coisas para as crianças, porque eu acho assim, eu tenho vontades, não é toda hora que eu quero fazer as coisas, não é assim, as pessoas colocam as coisas para mim, para eu fazer. Então, quando vê uma criança com as necessidades especiais que ela tem, com alguma dificuldade, aí fala, não, vai sentar, vai fazer isso aqui, vai, bati, desculpa, não sei o quê, não pode, não é assim que funciona. Então, assim, agora por causa do mês do autismo, a gente fez umas gravações com umas mães, e isso me emocionou bastante, porque uma das mães falou assim, que a gente perguntou, né, qual foi um momento muito feliz com o seu filho? E ela coloca bem assim, foi o momento em que eu tive uma conversa funcional com meu filho. Eu saí da clínica, e ele perguntou que quando o dente dele ia cair. Aí eu perguntei, mas por que você está preocupado com o seu dente cair? Eu falei, porque eu preciso conhecer a fada do dente. Então, assim, uma conversa genuína, da idade, mas que para aquela mãe, ela falou, aquele momento eu desmonto a chorar, porque meu filho conversou comigo funcionalmente. Então, ele estava falando da fada do dente, né? E uma criança que tinha entrado num consultório com mutismo seletivo, porque ele só escolhia certas pessoas para conversar. Então, a mãe tinha, né? Aquele ano era o ano que a professora não tinha escutado a voz do menino uma vez. E aí ela pega numa conversa funcional com o filho. Então, assim, o atendimento qualificado, com pessoas qualificadas, com olhar clínico, faz a diferença, sim, né? Ter essa questão da gente consentir que a criança queira fazer, e não estamos perdendo tempo na terapia quando ela não quer fazer, gente. É só hoje, às vezes, amanhã volta tudo normal. Às vezes ele faz o triplo do que ele ia fazer naquele dia, né? Então, é só consentir, dizer, tudo bem, entendi que você não está legal hoje, nós vamos, então, parar. Então, guarda para mim, eu dou uma demanda, eu peço alguma coisa certa para ele. Então, guarda seu material que está em cima da mesa e vamos fazer o que você pediu, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. E a gente segue. Aquele dia, a gente segue de outra forma. Sai do meu planejamento individualizado, mas entra numa questão que a criança precisava. E aí, com isso, a gente vai moldando. Com isso, eu crio vínculo, crio parceria com essa criança, o consentimento dela. Então, em outros momentos, a minha técnica vai dar muito mais rápido a eficácia dela, porque ele está conseguindo, quando eu preciso, ela me atende, ela entende o que eu estou sentindo. Entendeu? Então, acho que a gente trabalha muito isso com as meninas que trabalham com a gente, né? Não queira atropelar o processo, escute Sim. essa criança também. Não é só conhecimento e técnica, a sensibilidade é importante afetividade, também. Afetividade, né? Uhum. Afetividade. Eu gosto muito dessa palavra, eu acho que ela serve para qualquer área, em qualquer área de atuação profissional. E é o que você falou no começo, por exemplo, é como que a gente se descobriu, né, fazendo isso. Sim. E por isso que eu acho que a gente é escolhido, porque se a gente não tivesse essa conexão afetiva com a criança, nada acontece, não é, Kátia? Não. Você não consegue trabalhar com uma criança atípica se você não tiver um laço afetivo. E a sua história? Então, eu tenho várias também, que nem a Kátia falou. Eu tenho, como a minha é mais ligada na área educacional, né? Eu tenho uma aluna, por exemplo, que eu comecei a trabalhar com ela aos 5 anos, Down, com síndrome de Down. Sim. E hoje ela tem 18, está comigo até hoje. E ela fala que ela está no 3º ano do ensino médio, vai terminar esse ano, e ela vai fazer pedagogia. E a mãe dela já falou que vai junto para acompanhar. E eu não tenho a menor dúvida que um dia ela vai trabalhar lá comigo. Porque hoje ela já é super... Se você der uma ordem, olha, fulana, é o que ela mais gosta, que é mandar na pessoa. E eu acho engraçado porque ela sempre imitou meus trejeitos. Então, ela pedia para brincar com os meus anéis, daí ela batia na mesa, assim, que nem eu fazia com ela. Vamos prestar atenção, sabe? Então, ela vem nesse processo. Eu vejo ela moça hoje, com 18 anos, perdeu totalmente aquela carinha de bebê que ela tinha, né? Eu fico super emocionada, porque eu falo... Né, olha que evolução, ela é super, assim, conversa bem, está totalmente alfabetizada, lê, escreve, tudo, uma belezinha. E tem um caso mais recente de um autista, que ele tem 10 anos. Eu atendi ele há 5 anos, logo que eu abri o Colibri, mas eu só consegui atender ele no individual e, assim, por um curto período. Ele não conseguia ficar muito tempo dentro da sala.
E aí foi época de pandemia, a mãe estava, né, como eu trabalho só no particular, ela estava com agora nós temos a questão do Bom Pastor, que tem a parceria. Sim. Mas ela, na época, não tinha mais condição, e daí tirou. E aí ele voltou ano passado, e ele é um autista de nível 3 de suporte. Então, ele tinha uma atendente terapêutica que ficou com ele, e essa atendente daí ia sair. E ele fica em grupo, ele é atendido em grupo. Sim. E aí, a professora, né, a Marielle, que é a professora de sala lá, a coordenadora nossa, ela falou, olha, vamos tentar sem AT, vamos deixar ele no grupo sem AT. Eu acabei duvidando um pouco, eu falei, será? Porque ele era bem agitado, quando não era feita a vontade dele, ele beliscava, ele não queria, ele empurrava. E, no fim, ele está lá. Hoje mesmo ele está lá. Ele chega, ele senta na recepção, esperar. Aí, se ele ameaça levantar, eu falo, tem que esperar. Ele senta. Então, é aquela coisa, sabe? A criança cria um vínculo com você e com o ambiente, onde ela se sente segura, onde ela entende que os comandos que estão sendo dados, ela deve cumprir porque é pro bem-estar dela e do grupo. Então, hoje, os amigos chamam ele para fazer as coisas. Tem um que gosta de ficar sentado do lado dele, ajudando ele a fazer as coisas. Então, assim, são casos e casos que a gente vê que realmente, né, não é um bicho de 7 cabeças. Não tem coisa muito mais complicada na vida do que lidar com eles, né? Então... Só para complementar uma coisa que pois ela não, falou, Kátia, né? pois não. Criança com autismo tem uma memória espetacular, Sim. tá? Vocês, então, entendam muito bem isso, né? Sim. Esse tempo atrás, assim, um mês atrás, nós estávamos numa escola fazendo uma psicoeducação com a sala de aula. Então, eu fui me apresentar. Olha, eu sou a Kátia, sou a psicóloga do aluno tal, né? Eu conheço ele desde 5 anos, não sei o quê, não sei o quê. E, de repente, uma criança que... Eu sabia que tinha mais um autista na sala, mas eu não reconheci nada assim na hora que eu cheguei. Eu sabia porque o AT que estava na escola tinha me falado que tinha mais uma criança, né, com autismo. E aí, esse menino me levanta a mão. Ele falou assim, oi, tudo bem? Você também foi minha psicóloga. Eu olhei para ele assim, e eu tenho um costume de guardar o nome da criança através da mãe. Né? Então, eu olhava para ele e eu falava, como chama a mãe dele? Né? E eu não lembrava, eu tive que chegar perto dele e perguntar, como que é o nome da sua mãe mesmo? Esqueceu, quando ele né, falou o Kátia? nome da mãe, eu falei, ligou. Gente, fazia 5 anos. E ele não esqueceu que eu era psicóloga dele. Você e eu esqueceu. abaixei, eu tinha esquecido. Né? Eu cheguei perto dele e falei, você ainda faz os desenhos de dinossauro? Ele falou, faço, olha aqui. Abriu o caderno, estava cheio de desenho. Daí o meu funcionário que trabalha nessa escola falou assim, é o que ele mais faz, o caderno dele está lotado de desenho. E é maravilhoso os desenhos deles. Daí eu falei assim, eu lembrei de você mesmo. Agora que você falou, chamou minha atenção, eu lembrei. Então, eles são muito bons para isso. Que interessante. Essa conversa super agradável que nós estamos tendo aqui com a psicopedagoga, agora falei certo, Falou. Renata. É muito nome, né? Sim, é muito nome. E com a psicóloga Kátia, esse é o nosso Bomcast. Nós estamos aqui graças ao grande apoio do Grupo Bom Pastor Multiassistência. Hoje, com diversos produtos e serviços, nós temos BomMed, que são planos que oferecem consultas médicas online sem custo. Nós temos Bom Alto, é um suporte e socorro completo em caso de pane mecânica, elétrica, pane seca, pneu furado, atendimento 24 horas e cobertura em nível nacional. Nós queremos que você siga o seu caminho tranquilo, com confiança de estar sempre amparado. O serviço é rápido, eficiente e oferecido por uma equipe especializada, ideal para quem não abre mão de segurança e tranquilidade ao dirigir. O nosso 0800, a Paula está aqui comigo. Você se lembra, Paula? Sim. 0800? 0800 950 1010. Muito obrigado, Paula. 0800 950 1010. Voltamos a falar agora com Kátia e com Renata. Eu gostaria que vocês deixassem uma dica para quem nos assiste ou nos ouve de algum livro, algum filme, alguma série que pudesse jogar luz nesse tema, de um modo que as pessoas entendam do que nós estamos falando. Se há boas coisas nesse sentido. Eu vou falar mais da minha área escolar, né? Porque Sim. eu acho que da psicologia a Kátia tem um monte. Mas Sim. eu tenho um que quem faz pedagogia, psicopedagogia, se não assistiu, é meio até meio impossível, que chama
Como Estrelas na Terra, que é um filme hindu, é de 2007, é a história de um menino que é disléxico, né? Então ele tem uma dificuldade na aprendizagem, e um professor que tem esse olhar diferenciado para ele, porque até então ele era o esquisito, ele era o que não se comportava, que não parava quieto, né? E esse professor que teve um olhar carinhoso e viu que ali não era só uma questão de comportamento, tinha alguma coisa que estava atrapalhando aquele menino. E aí, acho que é mais de 2h30 de filme, é um filme bem longo, mas é muito lindo, muito emocionante, então vale muito a pena ver. Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. A sua dica, Kátia? Olha, para a questão do autismo, né, que eu trouxe bastante nesse enfoque, eu indico um livro que é o Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas de Autismo. É um livro de leitura super simples, muito fácil para um pai gerenciar, sabe, um cuidador gerenciar. Então, ele é do Centro de Desenvolvimento Humano, da autora Camila Gomes, né? Um livro de capinha amarela, assim, bem bacana, de leitura fácil. E uma outra questão que a gente quer pautar com vocês é, assim, procurem pesquisas científicas, não procurem um amigo Google só, tá? Então, assim, para quem quer um pouquinho procurar saber como que faz os treinos, de como que ensina uma criança a ser mais colaborativa, como ensina ela a ter contato visual, né? Então, eu indico um pouco o site de um projeto Aprende, da Universidade Federal do Pará, de Belém de Pará. Então, é facinho de entrar. Então, você colocar lá projeto, Aprende, Universidade Federal do Pará, né? Vocês vão achar lá pacientes, assim, para ter algum pouquinho de como saber. Lembrando, né, que os treinos que vão estar lá não dá certo para todo mundo. A análise aplicada ao comportamento fala muito isso. Ela é muito individual, ela é muito centrada no indivíduo. Então, o planejamento tem que ser muito focado. Então, para algumas crianças vão surtir rapidamente, para outras precisa de um gerenciamento técnico, né? Então, de uma pessoa dizendo, olha, vamos mexer aqui, vamos alterar lá, que vai dar certo aqui agora, tá? Porque é muito individual mesmo, né, o tratamento. Não quer dizer que vai atender todas as crianças. Fale um pouquinho sobre o seu espaço. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a clínica. Eu adorei o nome, Intensamente. Tem uma frase que eu não consegui memorizar, uma ou duas frases. Espaço terapêutico. Não, tem alguma coisa bonita em cima. Eu não vou achar aqui, infelizmente eu não trouxe. Isso, das capacidades infinitas. Sim. Né? Aquele painel foi minha filha que pintou, aquela frase foi ela que colocou. Ficou lindo. Então, é isso. A gente acredita nas capacidades infinitas de cada pessoa, né? Sim. E a gente trabalha com isso o tempo todo. Sim. O espaço, ele é um espaço acolhedor, ele é um espaço da família, né? É um espaço da qual a gente vem lutando para conquistar cada pedacinho que tem lá dentro. Então, Sim. cada local que foi planejado lá dentro, eu tenho desde a estrutura individualizada até a estrutura para uma culinária, para um treinamento de vida diária mesmo, para a gente pensar nas questões que as crianças não estão abordando, sabe? A gente tem vários espaços lá, então ele é muito humano, ele é muito natural, né? Então a criança não está conseguindo aprender, ela pode sentar lá na quadra, ela pode sentar na areia, ela pode ir para o fundo no quintalzinho, sabe? Então a gente consegue abranger muito isso, né? Trazer essa vida mesmo da criança, né, para um espaço que ela fica ali por 3, 4 horas. Uma vivência em né? que ela não se sinta tão desconectada do que seria um lar, ou do que seria algo natural isso, nesse sentido, né? O natural dela ali, né? Sim. Então, se ela, né, nós temos ali grupos de habilidades sociais, a gente tem grupos de adaptação de material quando se faz necessário. Nós trabalhamos também com a estimulação do contraturno mesmo, sabe? A gente está ampliando todo esse serviço porque a gente vê a necessidade de ter esse olhar clínico voltado para essas crianças. Sim. E, Renata, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre o núcleo Colibri. Colibri. Então, o Colibri, a gente tem uma área clínica, né, que é independente da nossa... mas o nosso carro-chefe mesmo é a parte da escola terapêutica. Então, a gente chama escola terapêutica justamente porque não é uma escola de educação regular, né, uma vez que eu trabalho só com pessoas com deficiência, jovens, crianças, jovens e adultos. Então, hoje eu atendo um público dos 7 aos 49 e com programas diferentes, né, para as faixas etárias, e eu trabalho um pouco diferente da parte de como uma clínica. Então, eles são períodos, eles ficam lá durante 4 horas. Então, na parte da manhã, das 8 ao meio-dia, e na parte da tarde, da 1 às 5.
E dentro desse período a gente tem a estimulação cognitiva, psicomotricidade, tem aula de artes, tem aula de educação física, que entra na psicomotricidade, tem aula de musicalização. Então, é uma atividade bem diversificada. Então, para as crianças em idade escolar, elas frequentam no contraturno, né? E pode ser de 1 a 5 vezes na semana, não Sim. tem que ser todos os dias. Sim. E os jovens e adultos normalmente vão de 2 dias para mais, porque já não tem mais a obrigação da escola, né? Perfeito. Nosso tempo está quase terminando. Eu perguntaria ao nosso diretor se nós podemos ouvir as considerações finais das nossas profissionais. É possível? Eu gostaria que, em breves palavras, Kátia e Renata, vocês deixassem uma mensagem a todos que nos assistem, a todos e todas que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Olha, eu acho que o principal de tudo que a gente falou aqui, da missão que a gente tá trilhando nessa área, é nunca desistir. É sempre entender que seu filho tem um potencial, né? A menor coisa na visão de uma pessoa típica, falar, é só isso, nunca é só isso, né? Tudo é um ganho, tudo é importante. Então, sempre acreditar e investir nessa pessoa para que ela evolua, para que ela desenvolva as habilidades que ela tem mais facilidade, né? Porque sempre vai ter alguma coisa naquilo que ela vai se sair bem e que ela vai ter sucesso na vida. Kátia? Eu sempre costumo dizer para as minhas mães, né, que enquanto eu tiver saúde, a gente está junto, que elas nunca vão estar sozinhas, que conte comigo sempre, né? Eu sou aquela psicóloga, né, que às vezes, se precisar, eu respondo de sábado, respondo de domingo, respondo à noite, eu não tenho problema com isso. Então, eu venho com esse acolhimento mesmo de que elas podem contar comigo todas as vezes que precisar, né? Então, juntos a gente somos mais fortes, né? Paula, a gente está na caminhada e vamos sempre estar presentes ali. Meu consultório está aberto para elas a todos os momentos. Querem deixar o contato de vocês, redes sociais, alguma coisa nesse sentido? Nós temos o Instagram, Colibri Núcleo. Eu fico na rua Benedito Kiel, 777, ali na Vila Cláudia. É bem ali para baixo da Santa Casa. E o telefone, que é o nosso WhatsApp, é 19 996 68 4626. Que fala comigo também. Kátia? Nós estamos localizados na rua Guido Teschner, 75, na Vila Independência, né? Deixo o meu telefone, que é o 19 998 11 10 11. O Instagram é clínica.intensamente. Muitíssimo obrigado pela brilhante participação de vocês nesse interessantíssimo segundo Bomcast. Agradeço demais a boa vontade e a generosidade de vocês em terem comparecido aqui conosco, tá bem? Nós que agradecemos. Nós ficamos por aqui. Esse é o final do nosso segundo Bomcast. Espero de coração que venham outros. E eu gostaria de finalizar dizendo que o Bomcast só existe porque o Grupo Bom Pastor e Bom Pastor Multiassistência acreditaram nesse projeto. E também gostaria de dedicar esse Bomcast a uma mulher brilhante que eu conheci há mais de 20 anos. Há 22, 23 anos atrás, talvez, a Benilde Justo Caniato. Ela foi uma mulher que teve 3 filhos com deficiência cognitiva severa, progressiva e fatal. O marido a abandonou muito precocemente. Há um relato dela num livro, eu não vou me lembrar o nome do livro agora, o relato dela é maravilhoso, porque sequer ela fala com rancor do marido, ela só disse que a carga foi pesada demais para ele. E no momento em que havia muito preconceito com relação a isso, mais do que hoje, ela não privou esses 3 seres humanos de viver tudo que eles tinham para viver. Ela os levava a restaurantes, ela os levava à fazenda, os levava à praia, tudo que ela pôde fazer para esses filhos se sentirem dentro do mais próximo de uma vida normal, ela fez. Então, em memória de Benilde Justo, com quem tive longas conversas ao telefone,
nós encerramos esse nosso Bomcast. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.